Meu nome é Luísa Carvalho e eu trabalho aqui no SAGE ADV. Hoje nós vamos explorar um pouco mais o universo da advocacia consultiva. E para nos ajudar nessa tarefa, nós trouxemos aqui a advogada Cecília. A Cecília tem mais de 15 anos de experiência em consultoria em projetos de infraestrutura. Tudo bom, Cecília? Seja bem-vinda aqui ao webinar do SAGE ADV. Obrigada pessoal do SAGE, eu queria agradecer o convite. Estou me sentindo honrada de poder estar aqui participando. A proposta nossa hoje é falar como se desenvolver na advocacia consultiva, né? Como já foi apresentada, eu sou advogada, sou graduada na Universidade de Londrina, Universidade Estadual, já há quase 20 anos. Estudei lá, fiz minha formação lá, fiz concurso, né? Então, mas não vou falar de mim agora, eu vou quebrar o protocolo para poder começar a falar de uma história que é de nossa, né? Que é de todos nós, que é o que a gente faz na academia, como a academia nos molda e como a academia nos desenvolve. Tá, então antes de chegar para fazer direito, né? Quando você vai fazer vestibular, você vai lá, tem aqueles testes de vocacionais, vem gente dar palestra, vem o promotor, vem o advogado. Em algum momento, alguém te colocou que a tua atuação profissional pudesse ser consultiva? É a primeira pergunta que eu faço. Alguém te colocou quando você quis fazer direito, Luísa? Nunca. Que você ia ser... Não? Então, o que a gente já foi moldado para fazer, né? A gente foi moldado para trabalhar numa advocacia contenciosa, numa advocacia do litígio, numa advocacia do que eu falo duro, eu mando, eu conquisto o que eu quero, eu defendo o meu cliente, né? A gente tem essa postura, você vai fazer o concurso, né? O vestibular e acha que é isso mesmo que você quer, porque você sempre falou bem, sempre foi bom argumentador, né? Então, poxa, eu escrevi bem, tô feliz. Só que o que acontece com esse perfil que o nosso mercado molda? Vou falar agora, voltar para minha história, porque na época que eu fiz faculdade, hoje ainda é um pouco melhor, mas né, quando eu entrei na faculdade há 20 e poucos anos atrás, a faculdade pública que eu fiz, daí isso eu coloco a UEL, coloco a Universidade Federal do Paraná, dá para colocar universidades do norte do país, qualquer universidade. A universidade pública, ela te molda para o concurso, ou ela te molda para o litígio, mas ela não pensa que você vai atuar num universo empresarial, num universo que tem empresas, né? Então, todos nós, de uma forma geral, porque né, o país ele foca nisso, fomos moldados para ter essa cultura de litígio, para criar causas, porque é isso que o contencioso faz. Ele usa essa cultura nossa de capitalismo, vivemos um capitalismo sim, mas então o que o capitalismo faz? Eu tenho que criar um produto para ganhar dinheiro. E qual é o produto do advogado? É a causa. É a discussão, é tirar alguma coisa do além para entrar com o processo. E acaba acontecendo. Só que daí o que acontece? A gente tem aqui uma estatística, como a estatística do ano de 2017, que é o último que a gente tem, ainda não está fechada, a gente conseguiu a estatística do ano de 2016. E o que a gente tem aqui? Que foram distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina 128.546 processos, dentre ações novas, dentre alguns eventos que poderiam ser julgados ali. Desse todo, 97 mil foram julgados de alguma forma. Então tem um gap de resultado do tribunal, que a gente colocou aqui de 117.996. Ou seja, por ano, a gente consegue ver um volume de 10 mil processos que vão ficando estocados, né? Vão criando um estoque para acrescentar o outro. Então, se a gente fosse fazer um corte, falar, não tem nada do passado. Ok, vamos pensar daqui para frente. Então, esse ano que passou estoca 10 mil, o ano que vem estoca mais 10, vamos usar uma perspectiva linear, estoca mais 10, e isso não tem fim, né? É um sistema falho. E eu vindo dessa cultura da litigância, dessa cultura de criar demanda, de tudo isso, fui fazer concurso. Fui fazer concurso porque eu venho de uma família que tem uma cultura de fazer concurso, eu entrei no embalo. Apesar de eu sempre gostar, assim, eu olhava assim,
De novo, né? Volto na história do vestibular. Quando eu pensava, o que que eu vou ser? Vou ser advogada, eu me via numa mesa de reunião. Quando eu pensava, projetava o que que eu ia... Mas, ao mesmo tempo, era só uma projeção mental. Porque, na prática, eu ia ser advogada e ia ser advogada de contencioso. E fiz a faculdade toda para isso. Fiz estágio o tempo todo em contencioso, estágio em fórum, que aí seja com juiz ou estágio na Procuradoria da Fazenda, que eu fiz por muitos anos. Sempre peticionando, sempre recorrendo e sempre nessa achando as pegadinhas no processo para conseguir caminhar, né? E daí o que que acontece? De repente eu passei no concurso. Eu passei no concurso, falei, mas vou fazer um concurso, tá? O cargo chama analista de projetos. Mas você olha e fala, sou advogada, vou trabalhar no contencioso. Não era nem muita questão para mim isso na hora, assim. E logo que eu assumi, talvez por ser mais nova, assim, num grupo muito grande que eu fui naquela época no banco, eu era um dos mais novos. Dentre os 30, eu era uma das pessoas mais novas. Eu tinha 22 anos. 22, 23. E me mandaram para o operacional. O operacional faz o quê? O advogado do operacional, ele presta consultoria, ele analisa, faz uma análise técnica, análise jurídica de uma operação financeira. Sim, meu mundo caiu. Assim, e agora? Qual que é meu papel dentro disso tudo, né? Onde que eu vou ficar? E eu tive que começar a estudar, né? A gente começa atrás, começa a ver várias coisas. E você vê como que funciona a advocacia consultiva, né? Que ela é diferente. Ela não é combativa, né? A gente até colocou aqui, o mindset muda. Você tem que mudar o teu jeito de agir, a tua forma de se expressar e a tua forma de colocar perante os outros. Isso é muito importante, assim, para você ter um sucesso, ter uma boa postura. E eu comecei a ver que era isso que me mostrava, porque eu precisava ser proativa, eu precisava não procurar problemas, eu precisava encontrar soluções. Muitas vezes você é vista como chega uma operação ali para você fazer que você tecnicamente vê N problemas, mas, né, na nossa perspectiva são N desafios. Você tem que encontrar uma solução adequada, técnica, jurídica, legal, ética, para superar aquilo e encontrar uma solução para o seu cliente. No meu caso, meu cliente é o banco. Mas o banco quer conceder o crédito para os seus clientes, que são aqueles que pegam o dinheiro conosco, né? E aí, nessa mudança de situação, eu ainda não estava muito segura, eu estava buscando o que seria esse processo consultivo, mas eu fiz uma pós em processo civil. Falei, não, vou fazer uma pós em processo civil, eu gosto de processo. Aquela ideia, era bem nova, né? Vou fazer a pós, daí o banco vai me colocar no contencioso, que é o lugar que eu quero estar. Só que qual não é o resultado quando você termina uma pós, né? Depois de um ano, e essa pós foi feita em 2004, 2003, 2004. E agora em 2015, né, se concretizou a reforma do CPC e demorou tudo isso de tempo, e mesmo naquela época se discutia tudo isso e se via como que as coisas funcionavam. Então você via que existia um mundo acadêmico distante de falar em efetividade do processo, em juízo, e, né, em querer coisas tão grandes que acho que nem, isso é uma opinião pessoal, não trabalho no processo, mas acho que nem com a reforma que se almejava conseguiu ter, mas enfim, são parentes. Né, se buscava tanto, mas você vê que na prática o papel do advogado era estar ali ganhando no detalhe, né? Então você pensava nisso da história do contencioso, né? O advogado ganha um processo, quer seja criminal, quer seja civil, quer seja tributário, ele não ganha para o cliente dele pelo direito, quer o cliente dele tenha direito ou não. E para mim, pessoalmente, de novo, ganhar depois de 20 anos, ninguém ganha, na minha opinião. E daí, foi nesse momento, então, que eu me frustrei. Eu me frustrei de ver que aquilo que eu fui moldada por uma experiência familiar, fui moldada por uma experiência acadêmica, de estágio, de uma convivência realmente com a maioria dos meus colegas, né? Eu fui moldada por uma coisa que eu não acreditava.
porque eu não consigo acreditar no processo do jeito que ele acontece hoje e do jeito que nós criamos todas essas demandas, né? Então, daí eu fui ver, eu trabalhava no consultivo, estava gostando, né? Então acho que aquela ideia minha de estar numa mesa de reunião fez sentido talvez naquele momento, eu me identifiquei e trabalhando com outros profissionais de outras áreas, que isso é uma característica do nosso trabalho no banco, né? As equipes são multidisciplinares. Então eu trabalhava com engenheiros, trabalhava com economistas, contadores, administradores. Então isso foi me moldando também de ter essas percepções diferentes de cada formação que cada formação tem. Então, eu vi que tem dois universos, né? Que eu coloco aqui no quadro comparativo. Do advogado do contencioso e do consultivo, né? Na atitude. O contencioso, ele é reativo e ele é combativo. E para trabalhar no contencioso, ele tem que ser assim. Aqui a gente não está falando o que é bom, o que é bonito. Não existe julgamento, mas existe questão de postura, né? Então, a atitude é reativa, é combativa. Ah, fizeram isso com o meu cliente? Não, já vou entrar aqui com habeas corpus, vou entrar com mandado de segurança. É essa a nossa formação e isso que acontece. Já o consultivo, não. O consultivo, ele tem que trabalhar antes de chegar nesse estágio. O consultivo tem que ver além. O consultivo tem que estar na mesa de reunião, tem que estar vendo tudo o que está acontecendo com todas as partes e ter uma ideia e falar, olha, se fizer assim, lá na frente, um ou outro vão se sentir prejudicados. Eu acho que a gente tem que conciliar isso, compatibilizar isso para que todas as partes consigam ter um resultado mais satisfatório, né? Vem essa diferença da atitude, né? A diferença do mindset, do padrão mental, né? O contencioso, ele padroniza e é conservador. A história dos litígios, né? Ah, consegui fazer minha tese agora parece que está bombando, é a tese da TUSD, da energia, que tem uma incidência de, se eu não me engano, de CMS, que cada estado é diferente. E isso está bombando, já tem o e-mail padrão, mandando para todo mundo, e já tem a peça padrão, é só fechar com o cliente e entrar no dia seguinte, que já volta lá para o nosso problema da questão de distribuição de processos, né? Então, é esse padrão do contencioso, de tentar ficar dentro da caixa o máximo possível, para conseguir fluir esse número de ações e tudo que ele tem que propor, né? Já o consultivo, não. O consultivo, ele é, né, eu acho que o mindset dele é muito também a ver com a atitude, acho que tudo se comunica demais, mas o consultivo, ele é criativo, ele é inovador. Né? O cliente chega com uma situação e o consultivo não vai pensar, vamos entrar em juízo, vamos... Não, o consultivo fala assim, primeiro, o consultivo não pensa só naquilo, pensa em todas as consequências de uma cadeia. Isso é importante pensar. Primeira coisa que o consultivo faz é, ah, tá, esse teu cliente fez assim, foi assim, tá, e como é que você vai resolver com os próximos para não ser assim? Como é que a gente vai fazendo o contrato para que esse teu relacionamento com o seu cliente seja mais aberto, seja mais transparente, para que daí isso não vire um possível litígio? Bom, e para além, mais dentro do mindset, né, do padrão mental desse profissional, vem a parte de comunicação, que é a principal parte que nós vamos abordar hoje, e elas também são muito diferentes, apesar de parecerem iguais, tá? Mas tem uma sutileza aí que a gente desenvolve com o tempo e com a vivência dessas situações. Porque o advogado do contencioso, isso também eu não estou ofendendo aqui ninguém, eu estou criando estereótipos, né? O nosso advogado do contencioso, ele é todo falastrão, ele é todo faz piada, conta do passeio de iate para o amigo, ele conquista o cliente desse jeito, né? Conta da balada quando é mais novo. Esse é o jeito dele fazer vender o peixe dele, né? Falando até de peixaria, é o jeito de vender o peixe dele, né? Ele é um orador nato, fala muito bem. Mas ele está acostumado a falar no púlpito, né? Já tem até, né? Não tem aquela coisa da postura, e já segura ali no púlpito e fala eminentes, né, ministros, e tem toda essa postura que é própria dele. Já no caso do consultivo, o comunicador, ele fala, mas assim, ele é mais ouvinte do que fala.
Porque ele precisa ter essa percepção, do outro, do que o outro precisa, do que as partes, né, que estão ali precisam, para depois colocar de forma clara. Ele vai falar e ele tem que falar bem. Não estou falando aqui que advogado consultivo não pode saber como se manifestar, porque isso não é uma falácia. Mas ouve mais do que fala. Não tem essa cena, né, esse jogo, que a gente faz isso na vida, não é? A falastrão vai parecer que eu tô falando de advogado, mas o médico é falastrão, né? Todo mundo em algum momento ou outro na balada, né, Luísa? Né? Você faz todo o bonitinho para parecer que é. Pro advogado consultivo, minha visão também, né? Não é assim que ele vai vender o peixe dele. Ele vende o peixe dele quando ele mostra para todo mundo numa mesa de reunião ou para num grupo de discussão de e-mail. Às vezes ainda se usa e-mail para isso. Num grupo discutindo algum processo, alguma coisa ali, a hora que você coloca, que você percebeu o que todo mundo está falando e como tudo aquilo que todo mundo está falando pode se concretizar. É nessa hora que o advogado do consultivo vai conquistar o cliente dele. E falando em comunicação, Cecília, em tecnologia, você acha que as novas ferramentas de comunicação, elas de alguma forma fomentam a atividade do advogado enquanto consultivo? Você diz o WhatsApp? As formas de comunicação menos formais, porque, pelo que eu percebo, às vezes, um advogado contencioso, a gente está muito condicionado a ir num escritório, a ter toda, né, aquela dinâmica do advogado de terno na sua frente e um escritório bonito. As novas tecnologias, como, por exemplo, vídeos com videoconferências, ou até mesmo WhatsApp, né, questões um pouco menos formais de comunicação, elas podem fomentar esse acesso do público ao universo jurídico, principalmente o consultivo? Acredito que sim, porque, né, considerando principalmente essa característica que a gente está falando da comunicação do seu ouvinte, por exemplo, eu particularmente, né, não pensei numa tecnologia específica, mas sempre quando eu vou atender um cliente, quando eu vou para uma reunião com clientes, eu gosto de, antes para me situar, de que me passem cada um deles um briefing do ponto de vista deles. Do que é aquela situação para eles. Isso você faz por WhatsApp. Se houvesse um aplicativo já desenvolvido para prestar consultoria, né? Talvez, olha, né? A gente pode pensar em salas de reuniões virtuais, não sei, que ideia, né? A gente está aqui no estágio, né? Então, eu acho que tem um universo a ser explorado dentro das tecnologias e que o consultivo, por não ter o formalismo, a necessidade da questão do processo, do tribunal, da legislação dele ser um âmbito de construção mais aberta, né? Que a gente só vai chegar depois, até isso que era importante falar, acho que eu até nem não falei no começo. No caso do consultivo, a mesa de reunião é o trabalho do consultivo. O contrato que vai sair depois, o instrumento jurídico, é só uma formalidade, né? Somos advogados. É uma formalidade, mas se naquele momento, naquela conversa, naquela reunião, o consultivo não tiver claro mesmo a percepção do que está acontecendo, o documento vai ser desnecessário. Então, a gente pode resumir o campo de atuação do contencioso como a mesa do juiz e o do consultivo como a mesa de reunião com o cliente? Olha, eu colocaria mesa do juiz, a caneta do juiz, né? Porque é a sentença. É a sentença, é o acordo. É isso que manda o jogo, né? No contencioso. E já no consultivo, não. É a mesa de reunião, né? É o que você puder ouvir e o que você puder intervir de forma produtiva para que aquilo saia da melhor forma possível para todos. Penso que seria isso, né? E para no final ter, né, o que eu coloquei aqui, para ter uma conversa producente. Então, dentro dessa proposta minha de consultivo, de apresentar, de como funciona, né, de como foi a minha experiência, que talvez seja diferente, ou também tem muitos pontos de convergência com outros colegas que atuam na área, eu trouxe aqui 4 dicas. 4 dicas para dar para você assim, que nunca pensou em fazer consultivo. Para você que não sabe o que é isso direito, nunca te explicaram como eu, tá? Não sabe nem o que está acontecendo. Talvez você se encontre nessa área, porque é uma área que traz muita satisfação, porque a gente constrói muita coisa. E eu acho que uma coisa que faz da nossa profissão, talvez mal vista, talvez pesada,
é o fato da gente atuar em juízo demais, de tudo demorar demais e da gente sempre colocar problema, né? Sempre o advogado tá falando, não, mas ó, o jurídico parou no jurídico. Não, o jurídico falou que assim não dá. Então, assim, e porque realmente a gente considera várias coisas, né? A gente vive num mundo não vivemos numa anarquia, talvez eu gostasse de viver na anarquia pessoalmente, outro parênteses, mas a gente não vive na anarquia, né? Então a gente vive num mundo de regras e a gente, como advogado, sempre está ali olhando as regras e somos padronizadores, né? O mindset do contencioso, mas existe um outro universo que você consegue crescer, você consegue desenvolver, você consegue ver prédios prontos, usinas funcionando. E é um universo, no meu entender, mais gratificante. Opa! Primeira dica. Tenha uma linguagem mais próxima do usual possível. Use palavras simples, frases curtas. Evite adjetivos. Como evitar adjetivos, Cecília? Antes de responder a tua pergunta, Luísa, eu vou colocar isso aqui. Porque, por incrível que pareça, essa dica do adjetivo, quem me deu foi Stephen King. E eu confesso que eu nunca li o livro dele, assisti o It antigo, não assisti o novo, não me interessa assim, mais, né, enfim, eu fiquei velho, talvez. Mas o cara vendeu muito livro. O cara, ele tem um poder de cativar as pessoas em histórias, isso me fascina. E eu fui ler o livro dele sobre a escrita, que é quase uma autobiografia dele contando a história dele. E ele falando sobre a escrita, ele diz exatamente isso. Não use adjetivo. O adjetivo é subjetivo. O adjetivo ele não esclarece para a pessoa que está ouvindo o que você está querendo dizer, porque você está falando aquilo da tua perspectiva. O que é exagerado para mim, para você pode ser insuficiente. Entendi. Então, o adjetivo, ele não contribui com a comunicação. E o filme do Stephen King, né, o filme, o que ele escreve, ele te coloca naquele ambiente de tensão, que eu não li, mas todo mundo fala, e ele também diz no livro, eu vou acreditar. Tem trechos de algumas obras dele, assim, que dá para entender até o... Se você tiver a oportunidade de ler, eu não estou ganhando nada para falar do livro, mas é um livro muito legal que vale a pena. Para profissional jurídico, de várias áreas, né? E ele diz que não acrescenta para quem está recebendo a informação o adjetivo. Né? Então, não contextualiza. Você pode achar que contextualiza, mas não contextualiza. Dizer que a camisa é verde, azul, que ela está apertada, justa, não contextualiza. Ele diz ali, daí foge do nosso contexto, mas só título de interesse, ele diz que às vezes os sentimentos contextualizam, mas qualificar coisas não contextualiza, não tem essa força, né? E essa imagem também veio a calhar porque me fez lembrar da maldição do conhecimento, tá? Essa é uma teoria do Robin, eu vou tentar falar o nome dele certo, Robin Hogarth. É uma teoria que diz que cada área de especialização cria seu universo, cria sua terminologia, cria seu jeito de falar. E daqui a pouco a gente chega num ponto, né, Luísa, você está estudando direito, está quase se graduando, que só a gente se entende, né? A gente Exatamente. Fala do litisconsórcio, fala do litígio, a gente faz questão de falar assim na frente do cliente para parecer que a gente é importante. Inclusive é estimulado a falar, né? Não doutora, não, já é doutora, né? Porque daí é advogado para se achar, todo mundo se acha de doutor e se acha, né? Doutorado mesmo, conheço poucos que tem, os que eu conheço que tem, não gosto de ser chamado de doutor. Mas enfim, né, gente? Já não doutora, não é professor. Me veio à mente professores. Acho que você Exatamente. Não doutora, não. Você propriedade no que a senhora está falando. Tal coisa, tal coisa. E o que acontece? Isso não é só nosso também, não. Nunca. A academia faz isso um pouco, né? Faz isso com os engenheiros. O engenheiro adora olhar, chegar, pô, aquela treliça ali. Pô, treliça, ele sabe o que é treliça. Eu não sei, aliás, eu sei, porque também convivendo tanto com eles a gente aprende, mas o mundo não sabe o que é uma treliça. Assim como a história da cefaleia, né?
Como é que você vai chegar no médico passando mal e o médico vai te perguntar: senhora, isso eu tô tirando a Tereza ouvindo de um texto dela de dezembro de 2017, muito legal, que vale a pena ler também, sobre essa questão do vocabulário dos advogados, né? Mas como que o advogado vai chegar para te tratar? Você tá passando mal lá, você já não tá conseguindo nem pensar. A senhora tá com cefaleia? E nós criamos isso para se sentir importante, para se sentir bem. A gente cria esses micro-universos que não se conversam. E pior do que isso, esse micro-universo aqui não se conversa. Eu fiz isso para te afastar e depois eu tento te jogar isso como se você fosse entender. Daí tem gente que reclama, o médico ou o advogado, que o cliente chega já dizendo o que precisa. Ah, eu preciso de um habeas corpus. Ah, eu preciso de um mandado de segurança. Ai, doutor, eu acho que eu tô com metástase, enfim. Sem ter feito um exame, isso, né, amigos advogados chegam a falar que a pessoa acha que tá com câncer sem ter feito um exame, porque leu na internet. Então, o Google se tornou o nosso tradutor para conversar entre nós, não muda nem a língua. Né? Se eu converso com a Luísa, eu sou advogada, a gente conversa bem aqui, entende de toda a terminologia. Se eu vou conversar com um colega que é médico, ele não pode tentar falar no meu nível e eu não posso tentar falar no nível dele. Então, a gente finge que está conversando, mas não entende mais de 50% do que o outro está falando, e depois vai correndo para casa no Google e vê se pescou alguma coisa, e se importar. Porque às vezes a conversa não importou, né? Então, a dica que fica sobre a questão dessa comunicação assertiva, dessa comunicação usual, é essa. Eu tenho um esforço? Tem um esforço, às vezes, que para explicar o que é de litisconsórcio para alguém que não é advogado, eu vou ter que explicar que são várias partes que têm interesse comum, a demanda. Ah, mas o que é demanda? Ah, é aquilo que você está querendo em juízo. Vai dar um trabalho, mas é só assim que você vai alcançar o outro. Não tem como ser diferente. Não dá para ter preguiça. E ultimamente, a gente, né, isso em todas as relações não é jurídico, mas a gente tem preguiça de conversar. Se a pessoa não pescou o que você tá, né? Ainda mais que a gente fala por WhatsApp quase em emoji, né? Então, se a pessoa não pescou o que você tá querendo dizer, deu preguiça. Mas, principalmente para lidar com um cliente de consultivo, não dá para ser assim. Você tem que explicar exatamente para ele, com todas as palavras, e esperar que ele te... porque também o teu cliente, ele não vai ser um advogado, mas ele vai ser um médico talvez que está com uma questão clínica importante no hospital dele, e você precisa resolver aquilo para os contratos, né, dele com os fornecedores, e ele vai te falar um monte de questão técnica, e você tem que ir pedindo para ele abrir e clarificar aquilo que ele vai te falando. Não dá para ter preguiça. E não dá para buscar em outra fonte. Quando você está numa mesa de reunião, as suas dúvidas têm que ser sanadas ali. Isso é de suma importância. Bom, agora a gente vai para a segunda dica. Delimite com exatidão o que o cliente deseja, de forma clara e objetiva. Sem entrelinhas, se for preciso, e na maioria das vezes desenho. Vocês podem ver, né, as nossas dicas, elas é um crescente. Né? Nunca a gente está falando de uma coisa muito nova que não tem uma conexão com o anterior, né? Que a gente está falando de clareza da conversa, que já vinha antes também, né, do que a gente estava falando. A questão do desenho aqui, ela está em caixa alta, não por um acaso. Ela é o foco dessa dica. Para mim, qualquer pessoa que queira se comunicar hoje bem tem que saber desenhar. Tem que colocar suas ideias num desenho, né? Aquela história do emoji vale aqui também. Somos mais do que nunca na história da humanidade visuais. A gente tem preguiça. Então, se temos preguiça, vamos fazer um desenho. E os desenhos, eles surgiram para isso, eles são elucidativos. Eu vou passar para vocês um exemplo. Vou mostrar um exemplo, tá? Isso aqui é uma conversa que aconteceu hoje de manhã, mas que também poderia ter acontecido 10 anos atrás, que sempre acontece, tá? Nesse meu exemplo aqui, que eu fiz à mão, enquanto conversava com a cliente, a Maria, que é copeira lá no banco,
que sempre usa minha consultoria grátis. Ela queria saber, ela chegou bem assim, até eu tinha feito uma frase porque é o jeito que ela chegou. Doutora Cecília, eu preciso resolver o documento para dar minha parte na herança para o meu irmão para ele poder ficar na casa. E é assim que o cliente chega. E essa, né, minha cliente de ontem de manhã, chegou com essa frase. Daí você pensa, tá, ela quer abrir mão da parte de herança dela. Assim, tecnicamente a gente sabe o que está acontecendo. Ela quer abrir a mão de um pedaço da herança que ela tem direito para dar para irmão. Isso acontece sempre, né? Mas se eu falar para ela, tá, ó, vou te dar um modelo, vou escrever aqui da tua qualificação. Eu sei o que, e ela é isso, ela é aquilo, autorizo, perguntando os poderes, abro mão da herança, coloca no terminologia que você quiser, que pode ser N formas, inclusive da forma mais simples, da qual eu compactuo. Você entregar o documento que ela te pediu, Ia. Era isso que ela precisava? Outra coisa, que não tá aqui em dica nenhuma, não tá em slide nenhum, mas é uma premissa básica de quando você quer não só atender um cliente, ajudar alguém. Pede para a pessoa sentar do teu lado, a pessoa não senta na tua frente. A posição de sentar frente a frente é uma posição combativa. Pega a cadeira, porque na minha mesa tem uma cadeira na minha frente. Senta aqui do meu lado, vamos desenhar. Vamos entender o que está acontecendo com a tua família. Tá, de quem que é o inventário que está em juízo, Marli? Ah, do vô e da avó. Mas o vô também, acho que ele tinha uma filha lá de um outro. Você tem certeza, Marli? Isso está comprovado em juízo? Não. Tá, então tá, vamos deixar então aqui que pode ser que tenha. A gente não tem certeza. Mas o que está em juízo? O que está no inventário? Que o vô e a avó tinham 5 filhos. Um dos filhos era o pai. E tem outros 2 tios pré-mortos e outros 2 tios que ainda estão ali. Teu pai, essa história do inventário, porque você vai herdar do que vai vir do direito do teu pai, entendi. Teu pai tinha 1/5 do terreno, hein? Mas daí eu desenhei o terreno. Achei importante desenhar o terreno para entender o que quer dizer isso no todo. Então tá, ó, 1/5 você coloca lá, bonitinho. Tem que ter essa visão gráfica. Temos que ter. 1/5 do terreno, teu pai tinha direito, ok? Ok. Tá, agora você. Quantos irmãos são? Ah, sou eu, mas foram 9, mas um morreu com não sei que idade, agora somos 8. Tá, são 8, ótimo. Coloca lá, 1/8, gente. Tá, daí tá aqui, tenho todos os irmãos, tem o irmão da Maria e tem a Maria. Tá, Maria, ok. Então vamos pegar desse pedacinho de 1/5. A gente dividiu isso aqui em 8. Esse pedacinho aqui, disso aqui é o que você tem direito. Ok, ok. Ah, esse outro pedacinho aqui é do teu irmão. Ah, mas a Janete, a Lucila e a Fátima e a Isadora também vão abrir mão do meu irmão. Ok, vamos pintar. Pintou o direito de cada uma delas. Tá, então, desse todo, a gente tinha, e daí já começou o problema, porque eu sou advogada e para matemática eu tive que ir na calculadora. A gente tinha, então, esses 5/8 de 1/5 do direito deles, como um todo, de ter o terreno. E por que preocupação com o terreno, né? Preocupação com o terreno porque o irmão da Maria mora no terreno. E ele quer ficar lá. Daí eu peguei e só falei assim, só tem uma coisa, Maria. Daí você tem que desenhar, porque se você não desenhar, teu cliente tem o direito. Mas qual o tamanho do direito do seu cliente? Sim. O direito que vocês têm aqui é esse pedacinho do todo. Nem todos os seus irmãos abrissem mão em favor do seu irmão. Se o resto quiser vender, eles têm direito de vender. E tem direito, talvez, o teu irmão sair dali. Não é assim que vocês vão resolver. Daí, ele entrou com uma ação do uso capião, não sei o quê. Eu falei assim, então, mas não adianta ficar desesperada, querendo fazer o documento que você veio me pedir, que a gente pode até fazer, né? Você vai... Mas a questão dele é focar a energia aqui. E né, a gente não está aqui numa discussão jurídica, né? Isso aqui eu fiz tudo em hipótese também com ela, eu não sei exatamente quem está habilitado no inventário, né? Não tenho condições de acompanhá-la tecnicamente. Eu até falei para ela que eu ia indicar alguém para ajudar, tudo. Mas a questão é, o teu cliente tem o direito de que você desenhe para ele. Uma questão expõe um problema. Uma ideia propõe uma solução. Tá? Isso foi o Chris Anderson. Ele é o criador do TED Talks,
que, para quem não conhece, é uma plataforma bem legal de conhecimento. Eles fomentam palestras curtas, também não estou ganhando nada para falar nisso, tem o meu site DV, mas vale como conhecimento, para quem não conhece. E por que eu coloquei isso, né? Isso aqui é uma ilusão, né? Você tem duas pessoas conversando, elas estão olhando para a mesma coisa, mas elas têm em mente ou estão falando coisas completamente diferentes, né? No caso aqui é o numeral. Ou é o 6 ou é o 9. Eu vou chegar aqui, mas antes disso, o que eu vou falar? Você tem que exercitar como advogado consultivo, a gente, né, advogado consultivo tem que exercitar uma escuta atenta. O que é escuta atenta? É você estar lá naquele momento para falar com o teu cliente. É você realmente estar preocupado com o que ele está falando, tirar as dúvidas técnicas de qualquer contexto que sejam naquele momento que ele está falando. Vou falar uma coisa que, assim, no meu universo parecia óbvio, mas eu vejo que hoje não é óbvio, mas não existe óbvio, né? Desligar o celular. O que não fazer? Não dá para você estar numa mesa de reunião tentando entender e compor partes, né, para formar um contrato, para formar um negócio novo, e cada um tá ali num universo paralelo, porque, né, nossos celulares são universos paralelos. A gente tá ali no WhatsApp, a gente tá ali checando e-mail ou não, a gente tá ali no Facebook, né? Já vi muita gente em mesa de reunião checando Facebook, que daí, se não for o diretor de marketing da empresa para ver se os funcionários estão trabalhando, porque não é ele que faz essa gestão, o Facebook para, né, vamos combinar, você vai depois da hora que você vai tomar café, mas não faz parte do teu negócio tá gerindo o Facebook. Tem, né? Muito raro. Então, você tem, e é uma questão de educação, gente, né? Celular, coloca ele virado de cabeça para baixo, não importa se vai no silencioso, não precisava nem falar, né? Apesar de, mas isso de estar no silencioso é uma coisa para a vida. Eu não entendo nada, porque vem com barulho no celular. Todo mundo tinha que ser, todo mundo. Você sente um negócio tremer, todo mundo já se acha no lugar, sabe o que está acontecendo, então para que faz barulho? Então, mas enfim, não tem que deixar o celular atrapalhar isso. Isso faz parte da sua imagem também como profissional, tá? Um profissional dispersivo, um profissional que não está atento no que está acontecendo, ele só não peca com o resultado que ele vai dar, ele peca com a imagem que ele quer mostrar também. Então, só para ficar atento, né? Cuidado com generalizações, né? De você olhar, tá, não, mas eu tô indo para uma reunião, é uma reunião de hospital, eles estão tendo um problema com o fornecimento de penicilina, deve ser igualzinho da semana passada, tá tudo resolvido. Não, nunca presuma nada. Olha, eu vou repetir essa frase tantas vezes quanto for preciso. Não existem coisas óbvias. Não existem. Nunca. Sempre não generalize nada, não generalize pessoas, não julgue. Tá? Sempre esclareça, se ficou em dúvida, se não tá claro, pergunte, tá? E isso tem muito a ver com a ilusão da validade, né? Então, que é uma outra teoria quase filosófica, de que você acha que está entendendo todo o contexto, já faz um monte de anotação no teu note, no teu papel, no que você tiver ali na reunião, e não ouve. Como, claro, tá lá, blá, 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 explicando, não, você já acha que já resolveu tudo e já anotou tudo. E às vezes você tá perdendo a parte mais importante que muda todo o contexto. Então, tome muito cuidado para ouvir mesmo, para não tentar generalizar, ou para não tentar... Que a ilusão de validade é o quê? Você presumir que entendeu o contexto. Se você entendeu o contexto, ele pode falar qualquer coisa que não importa. E na advocacia consultiva, isso é um erro muito grave, muito grave. E agora é o momento até viagem, né? Que a gente entra aqui, que é a lógica do terceiro incluído. Porque a lógica clássica diz que o terceiro está excluído, né? O A e o A não pode ser. O que é A não pode ser não A. E que não existe um terceiro termo em que essas duas coisas existam concomitantemente. Vou falar de uma forma bem simples, se você tiver interesse. Coloca lá a lógica do terceiro incluído, que vão te explicar física quântica. Adoro física quântica. Acho o Hawkins o cara assim que... Então vai lá ler o livro dele que você vai entender isso. Mas por que tá aqui? O que quer dizer? Que pro amigo aqui do meu lado, ele tá vendo 6.
Isso aqui é um objeto só, vamos lembrar. Isso aqui vamos ver, usando termos lógicos, isso aqui é um termo. Isso aqui é um objeto só. Para o amigo aqui, ele está vendo um 6 e tá. Isso aqui é um 6. E para o amigo do lado da Luísa, ele está vendo um 9. E para ele, claramente, isso é um 9 e é um 9. Então, essa questão da perspectiva, ela não pode atrapalhar uma comunicação. Isso aqui a gente está falando de consultoria jurídica, mas acho que isso serve até para relacionamentos. Viu? Por incrível que pareça, né? Estamos falando de relacionamentos. Você não pode nem ficar brigando porque você acha que é um 6, você acha que é um 6, você acha que é um 6 e ele acha que é um 9, porque as percepções são muito vastas e você também não pode deixar de perguntar porque, na verdade, às vezes você anotou um 6 ali e ele estava te falando um 9. Então, a questão de esclarecer, de clarificar, ela é fundamental. Não dá para fazer nenhum tipo de reserva quanto a isso. Então, tá aí, né, que a gente volta lá num dos primeiros slides. O advogado consultivo, ele ouve mais do que fala, mas ele tem que saber falar na hora certa. Se ele não souber falar na hora certa e pontuar uma dúvida numa mesa de reunião, ele pode prejudicar todo o fechamento do negócio. Então, isso é fundamental. A terceira dica: pondere seus julgamentos profissionais. Admita ter dúvidas. Seja sincero e honesto. Daí o nosso euzinho advogado lá, fodão, que entrou no vestibular, que era o supra-sumo. Sou sincero e sou honesto, né? E é machão também, né? E a mulher fica, né? Porque se não é, tem que ficar, porque senão não sobrevive. Essas questões de gênero, né? A gente deixa para depois. Mas daí pergunto, a gente consegue ser o tempo todo honesto e sincero conosco mesmo? Você acha que você é o 100% do tempo sincera com você mesma? Com certeza não. E acho que até nessa resposta eu não fui sincera. Porque na verdade você acha que você é. Né? Então, né? Eu tive também, assim, aquela história das 5 felicidades, né? Que é uma outra conversa. Eu assisti, foi há 2 dias atrás, um vídeo que falava justamente sobre isso. Eu não vou recordar agora o nome da teoria, mas o vídeo chamava, era em inglês, Por que as pessoas incompetentes não sabem que elas são incompetentes? E qual que é o fundamento dessa teoria, tá? Se vocês procurarem depois esse vídeo, deve também ter para assistir. É bem interessante porque ele é curto, é um vídeo de 5 minutos, mas que vale a pena para você entender essa lógica, né? E a lógica toda da questão é, para a pessoa saber que ela é competente, ela tem que entender do assunto. Se ela não entende do assunto, ela não consegue validar a competência dela ou não, logo, sou competente. Né? E tem até um contraponto, né? Quando você vai estudar essa questão mais a fundo, assim, que é a questão a teoria do impostor, que é absolutamente contrário. Quanto mais a pessoa sabe, mais ela acha que ela não sabe, né? Aquela já é uma questão filosófica, né? Só sei que nada sei. Então, quanto mais ela sabe, quando mais ela busca, ela se sente incapaz de fazer, tá? Agora, superada essa questão de se você está agindo como um incompetente que não sabe que é incompetente, ou se você está aquém e está dentro da teoria do impostor, porque você sabe muito e às vezes pondera demais, a questão é, não deixe de perguntar, ou não deixe de falar, nessa questão aqui eu tenho dúvida. Por que você vai ter dúvida? Você vai ter dúvida porque você tem conhecimento. Não entenda que ter dúvida é ter desconhecimento, porque considerando toda, né, essa teoria lá da incompetência, quem tem dúvida é porque pelo menos está ponderando duas situações. Para continuar essa ideia que a gente está tendo, seja aberto com o seu cliente e fala assim, olha, eu estou em dúvida porque, olha, tem duas correntes. Tem uma corrente que diz tal coisa, tem outra que diz tal coisa. Acho que é melhor a gente estudar mais a fundo essa situação para chegar um advogado consultivo, o que ele mais pode fazer de prejudicial para um cliente é ser precipitado. É tomar uma decisão precipitada porque não quis se colocar mal. Né? Daí isso a gente vem para aquela questão da vulnerabilidade. Tá? Volto a dizer do nosso perfil de advogado,
sabe tudo, ninguém aqui é uma barreira, eu sou... Aquela história assim, né? Estou protegendo o meu cliente, vem aqui que eu seguro, sei tudo. O consultivo, ele não precisa disso. Eu não acho nem que o contencioso precisaria, né? A gente conseguiria equilibrar isso de uma forma bem mais saudável, positiva, mas enfim. O consultivo não precisa. Não precisa porque eu quero o bem do meu cliente, eu quero o melhor resultado. Então, você vai demorar uns 2 dias a mais para eu pesquisar mais, para eu buscar mais informação e para eu chegar e falar, talvez eu não decida, talvez eu fale, se você for por esse caminho, é positivo por X, Y e Z e negativo por outros tantos. E o outro caminho tem os pontos fortes e os pontos fracos. E você pode colocar essa decisão para o seu cliente. Então, não importa, você não precisa ter uma segurança de um caminho assim, você pode até passar essa decisão para o seu cliente. Eu passo essa decisão às vezes. Mas é importante ponderar o que está sendo feito. Nunca tomar nenhum julgamento profissional precipitado, porque você pode prejudicar muito a dinâmica até do que está acontecendo. Não vou nem falar no resultado final, porque quando você está trabalhando, principalmente num grande projeto, tem tanta gente envolvida, mas tanta gente envolvida, que alguém vai falar que você falou a maior besteira do universo. Se for uma besteira, você vai se dar mal. Se você chegou é isso, nunca faça isso. Mas, né, pondere sempre o que você vai falar, você só tem a ganhar. Uma linguagem clara não dá margem a mal-entendidos nem a confusão. Vem da honestidade, da sinceridade do que você quer dizer e escutar de maneira objetiva. Eu tenho uma mensagem final, mas se eu não tivesse minha mensagem final, essa seria a minha mensagem final. É você conseguir acessar o seu cliente, conseguir entender o que ele está falando, sair da superficialidade, entender o que realmente ele quer, porque às vezes nem ele está entendendo o que ele quer, o que ele precisa. Um caminho... Advogado às vezes é psicólogo. Eu só vou dizer isso. Advogado às vezes é psicólogo. Então, e é importante, o consultivo tem que saber fazer esse papel. Tem que saber esse papel de conversar um pouco para tentar entender. E é psicólogo de empresa. Uma coisa louca. Mas a empresa tem cultura. A empresa tem modo de gestão. Às vezes você tá com um diretor conversando na tua frente que tá te falando coisas muito objetivas, mas aquelas coisas objetivas não vão rodar na cultura empresarial dele. Isso é o que mais acontece. Você tem que entender o contexto de onde você está falando. Então, só que para você criar essa empatia com o outro, ele tem que conseguir chegar em você, né? E para falar dessa sinceridade, a gente vai explorar um pouco melhor agora isso na dica número 4. Que comunique-se de forma transparente e transformadora. Vá direto ao essencial. Se necessário, estabeleça todas as premissas no começo da reunião. Tenha uma reunião producente. E o que eu quero fazer agora com essa dica 4 é explorar esses elementos desse texto, tá? Para a gente realmente saber interagir com o cliente de forma apropriada e de uma forma que ele tenha também essa transparência e essa liberdade e esse conforto de estar interagindo com você. Eu também não garanto, a gente vai pouco ao advogado, né? Como eu sou advogada, não vou dizer que eu vou ao advogado, mas né, numa forma geral as pessoas, né? Sei lá, pergunta para uma mãe, um irmão, alguém que não tem essa formação, apesar de a gente viver em bolhas, eu convivo com advogados demais. Apesar de trabalhar numa empresa que tem, faz tudo. Quando você vai consultar um advogado, é um ambiente muito estanque. Eu tô aqui, eu tô ali. E é uma coisa que tem, por exemplo, né, não estou pegando no pé dos médicos, mas era uma outra profissão. É que o engenheiro, geralmente, você contrata um arquiteto, que é gente boa pra caramba, que depois vai falar com o engenheiro. Então ainda tem, mas vamos falar do médico. Tinha uma cultura antiga que tem melhorado muito, mas às vezes acontece, também aquela história, que a gente vai mais ao médico. Vou fazer o paralelo com a história do médico para ficar claro que poderia ser o advogado. Você quer um médico que realmente se importe com a tua saúde. Na verdade, você não quer um médico que olhe para você, veja, você está com febre, tem uma infecção na garganta, eu vou te receitar um antibiótico. Ou você está com uma dor de barriga e com vômito, enfim, e ele vai olhar para você e falar assim, você tem uma virose.
né? Acho que todo mundo já passou por essas duas situações na vida, ou passa várias vezes, mas em outras oportunidades não. E a gente não quer um médico assim. A gente quer um médico que fala assim, tá, mas você tá com dor de garganta? Tá, a gente vai tratar isso, mas como você fica sempre com dor de garganta? Por que será que te dá dor de garganta? Ah, será que você não tá com a imunidade baixa? Vamos fazer um exame para ver se não é o caso da gente, né? Você quer alguém que esteja explorando além do óbvio, porque o óbvio não existe. Né? Então, esse ponto é bem especial. Né? Eu dei o exemplo do médico porque a gente fica doente, né? Então, como a gente fica doente, é fácil de entender. Toda vez que você tá bem mal, doente, tá lá, você chega no médico, você quer conforto, você quer alguém que queira te dar saúde. E da saúde não é prescrever só antitérmico, enfim. Para o advogado, deveria, ou a gente quer, seja a mesma coisa. Se a chegou para mim pedindo a declaração para protocolar em juízo, que ela sabe o que ela quer, né? Ela quer uma declaração em juízo para abrir mão do direito dela. É isso que vai dar o conforto que ela precisa? A tranquilidade jurídica que ela precisa? Talvez não. E sim, não se perde tempo fazendo isso, né? Eu, na conversa, a gente ficou 5 minutos conversando, desenhando, e ela ficou feliz. Né? E a gente está falando também de uma questão muito simples. Questões complexas vão demandar mais tempo. Mas o cliente vai se sentir acolhido. Vou falar uma coisa bem básica aqui. Infelizmente, eu acho que essa aula no direito eu não tive. Você teve, Luísa? Não. Tá, então não sei se todas as faculdades do mundo, também não tenho muita experiência fora para saber, assim. Do que eu observei, nem no mundo se trata desse assunto. Se bem que a graduação lá fora às vezes é tratada diferente. Talvez essa seja uma matéria que seja requisito para depois você seguir para uma carreira jurídica, né? Isso aqui é a coisa mais básica que tem quando se fala de comunicação, né? Que tem um emissor, alguém que está falando, que tem um receptor, que é alguém que está recebendo, né? Eu estou tentando passar uma mensagem, que agora que eu estou fazendo com vocês. Existe um canal de comunicação, nosso canal é tecnológico, é digital, e isso tem um ponto positivo, porque eu consigo acessar muito mais pessoas do que falando só com a Luísa, né? Mas tem um ponto negativo, tá? Que eu vou dizer qual é agora. É o feedback. Eu não tô olhando pra cara de ninguém sabendo se alguém tá entendendo do que eu tô falando ou não. A não ser do amigo aqui. Mas eu quero atingir muito além. E isso, o feedback, é só com o feedback que a comunicação se completa. Sem isso, eu posso ser a melhor oradora do mundo. Eu posso ter o melhor português, melhor construção gramatical que eu quiser. Se eu não souber que quem está do outro lado do que eu estou falando recebeu adequadamente a mensagem e entendeu o que eu estou falando, e para isso eu preciso de um feedback, não tem comunicação. Então a gente nunca pode esquecer disso, né? E voltando para a nossa realidade da mesa de negociação, que é o substrato, né? Que é onde tudo acontece. Se você não tiver o feedback do teu cliente, de que você falou, da posição que você, né? Do contexto que você está criando, que é o que ele está entendendo, e vice-versa. Vice-versa, você fala assim, você me falou tal coisa. Disso que você me falou, eu entendi X, Y e Z. Se essa dinâmica não ocorrer o tempo todo, não existe comunicação. Dava para cada um virar para um lado, falar blá, 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 e depois todo mundo se junta. Então, pra gente de direito, assim, talvez, tem gente que não, tem gente que é curiosa, né? Mas tem gente que tem que isso é uma novidade. Isso é uma novidade. Então, se preocupe em se preocupar se o outro tá entendendo o que você tá falando mesmo. Nem que você tenha que falar de 3 formas. Isso a gente é bom, né? Falar a mesma coisa de 3 formas diferentes. A gente tem decisão judicial, peça pra... A gente é exímio em falar as coisas de várias formas. Mas vamos exercitar essa, de falar as coisas de várias formas diferentes, de forma simples, e se preocupando que o outro está entendendo também. E dentro desse contexto de comunicação e de entender o que o outro fala, esse quadro aqui é uma tradução livre, tá? Eu vou ser sincera, eu ainda nem terminei de ler esse livro, tá? Que chama Tell You, é do Otto Scharmer.
Ele é do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. E eles criaram lá um ambiente que se chama ULab, né? E o Instituto de Presença. O que eles propõem? Eles propõem o desenvolvimento do conhecimento através de níveis de comunicação mais eficientes, tá? E eu achei o máximo. Quando eu li isso, assim, isso é tudo que eu acredito. E eu queria trazer aqui para compartilhar com vocês. Porque ele colocou os níveis de comunicação em 4 níveis, né? Vou falar assim, vocês podem ver que tem vários conteúdo aqui que isso tem que ser explorado. Eu não vou explorar isso com vocês, eu vou ficar uma coisa bem micro mesmo, mas que vale a pena buscar o material e buscar o conhecimento, para quem se importa em se comunicar de forma eficiente, não só com o cliente, né? Com as pessoas da vida. E como é muito conteúdo, essa apresentação vai estar sendo disponibilizada junto com a nossa gravação. Então, a gente vai disponibilizar totalmente gratuito, assim como os outros materiais que também tem no blog do SageDV, que é blog.sagedv.com.br. Então, se você tiver mais interesse, se quiser aqui teoria do... A gente também tem vários outros conteúdos lá. Acessa, é totalmente gratuito. E depois dá o feedback pra gente, porque como a gente viu, é um processo bastante importante pra gente aí se aprimorando e cada vez mais trazendo uma base de conhecimento legal. Eu entendi que esse quadro aqui, ele consegue fechar tudo que a gente tratou até agora, né? Quando ele coloca, assim, os níveis da comunicação, né? O primeiro nível, ele coloca que é a questão do nível habitual, tá? No inglês, ele coloca até um download. É o termo que ele usa e eu tentei colocar, que eu coloquei recebendo informação. Eu quero ainda conversar com muita gente para ver se a gente consegue traduzir esse download para uma coisa que passe melhor, mas enfim. O download é aquele download, quando você quer baixar qualquer coisa na internet é download, fica lá. E às vezes a gente já conversa, e também é natural, tá? Não tô dizendo que, né? Mas às vezes você tá conversando com alguém, a pessoa tá falando blá 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 blá, e tu tá com a cabeça em outro lugar, pensando em outra coisa. Você ouve, assim, de uns 20 palavras, se você ouviu 2 chaves. O cérebro humano é incrível. A gente consegue pegar 2 palavras e ainda continuar a conversa de maluco. A gente faz isso. Então, esse é o primeiro nível que ele fala que existe de comunicação entre as pessoas, que é o nível download. Ou eu coloquei aqui recebendo informação. O segundo nível que ele coloca é o nível factual dos fatos, né? Que seria a questão de eu vou defender. Daí você já está ouvindo o que eu estou falando, mas está todo mundo defendendo posição do advogado, lado contencioso. Esse aqui é meu lugar. E eu tô te dizendo que você se confunde, a pessoa se confunde com o argumento sou eu. Então eu tô aqui, eu tenho que firmar minha posição, meus pés estão no chão, e você tem que ouvir o que eu tô falando, que eu tenho razão. Você não se importa em ouvir o outro ou pensar o que o outro tá falando. Porque você, quando o outro tá falando, você tá ali só remoendo o teu argumento. Ah, porque isso? A gente faz isso também o tempo todo. Quem faz? Faz isso brigando com o namorado, faz com o marido, com a mãe, todo mundo faz isso, é bem natural. Mas daí você consegue chegar num terceiro nível, que seria um nível de conversação comunicativa, que daí entra a empatia. E ele usa uma alegoria, que eu vou colocar aqui porque eu acho assim, que lá é um desenho, até eu ouvi depois um áudio dele da alegoria, eu quero ainda traduzir para quero usar aquilo, porque é muito bom. Ele usa a alegoria do casaco. Ele diz assim, que quando você está no nível 2, que é o factual, o casaco, que é teu argumento, ele é teu, você está com ele, e você tem que sustentar aquilo de todas as formas. Quando você entra nesse nível 3 da empatia, você tirou o casaco. Você tirou o casaco e ele está ali do lado da mesa. Quando você faz isso, você já consegue perceber que o casaco não é você. Então, você pode pegar e também dar uma olhadinha para o casaco do amigo. Dá uma comparada, faz uma tabela. Olha para o teu casaco, olha para o outro. Um é mais escuro, outro é mais claro, outro esquenta mais. Então, você já está conseguindo criar um ambiente de diálogo, que é o ambiente do networking, que eu vou até explorar, porque eu acho que esse ambiente aqui é um ambiente que a gente já está conseguindo fazer negócios hoje. Que é um ambiente de network, um ambiente de negociação. Você consegue, você já começa a ter um vislumbre da importância de não simplesmente sustentar argumentos. Mas o que eu achei mais extraordinário, confesso,
isso aqui é o brinde de todas as dicas, né? É que ele consegue colocar um quarto nível. Eu falo, não, mas fazendo network, tendo empatia, conseguindo entender o outro, já é o melhor dos universos da comunicação. Não, daí ele coloca o nível 4, que é que é ecocêntrica, né? A comunicação ecocêntrica, que daí vem a palavra que a gente usou lá no começo, que é a questão do ser producente. O que é ser producente? É ir um pouquinho além de, na reunião, você conseguir olhar o argumento do outro. Mas é você já chegar para a reunião sabendo que nem todas as suas certezas, nem as certezas do seu amigo vão sair dali. Que alguma coisa nova vai sair dali. Porque, né, se a gente está num ambiente, está numa mesa com vários interesses convergentes, essa é a maior certeza que tem, que ninguém vai sair dali igual estava antes. Ou deveria ser, né? Por isso que a gente tem tanta reunião também que não é frutífera. Porque se você já chega para a reunião sabendo que alguma coisa que você entende como seu, você vai ter que tirar a jaqueta, colocar de lado e daqui a pouco talvez você vai para casa sem jaqueta, isso muda a tua perspectiva até no que aquela reunião vai te entregar. Né? Então, disso tudo que eu falei hoje, né, que a gente foi passando por cada uma das dicas, que se você for fazendo os paralelos, todas estão aqui nesse quadro, falando dos níveis, ou falando da questão da empatia, tudo. E isso eu tô me colocando também, porque eu sou uma pessoa de muitas ideias que para mim são pedra. Eu sou uma pessoa que eu me considero flexível para algumas coisas, mas para outras também eu sou intransigente. Mas a partir do momento que a gente descobrir e conseguir, com sinceridade, com disposição, né, como advogado consultivo, como empresário, como médico, como engenheiro, como programador, né, que a gente está aqui no ambiente tecnológico, como qualquer profissional, chegar e usar, e chegar e saber que você não vai sair dali do jeito que você era antes, que você vai construir algo novo com aquelas pessoas, que dali vai ser uma coisa nova, daí você vai ter um ambiente que vai usar a criatividade coletiva e você vai ter um ambiente de visão e atitude do todo. Porque, né, todo mundo vai estar sabendo abrir mão, de antemão, porque hoje a gente já sabe que numa reunião, nesse ambiente aqui, às vezes a gente está nesse, né, mas vamos pensar até no ambiente de networking, de negociação, você sabe que no fim você vai um pouco puxa lá, depois de uns 6 meses sai o projeto. Mas será que se na primeira reunião todo mundo tivesse chegado ali para fazer aquela reunião, sabendo que nem tudo que queria ia levar, não ia talvez, não vou dizer na primeira reunião, né? Mas não ia talvez levar um mês para sair um projeto? E o advogado é uma parte decisiva desses projetos que são desenvolvidos, dessa questão da advocacia consultiva, da questão de uma composição até uma briga de casal, enfim. Isso aqui é muito inovador. Eu acho que dá para levar isso aqui até para o contencioso. Chegar para o juiz e falar, olha, vamos sair daqui, ninguém precisa brigar, todo mundo sabe que vai ter que ceder. A gente não precisa ser combativo, né? Então, e tudo isso, assim, para deixar, assim, isso que é a minha mensagem final, né? Provoquemos as conversas que nunca tivemos antes. Podemos criar o mundo que quisermos, né? Só depende da nossa vontade. Hoje a gente tem um ambiente tecnológico, a gente está aqui numa casa de tecnologia. A gente tem o SAGE tem ferramenta que disponibiliza, inclusive, esse contato com o cliente, esse mapeamento de perfil, a Luísa está aqui para falar. Então, eu quero agradecer a oportunidade, mas e deixar, assim, esse meu recado de aproveitar todos os instrumentos, principalmente os tecnológicos que nós temos hoje, para ser producente, para criar, para inovar e para conseguir trazer um proveito positivo para todo mundo, né? A minha mensagem final é essa, a gente criar o mundo. E aproveitando o gancho da Cecília, o SAGEDV não só se preocupou em elevar esse nível de comunicação, porque a gente se preocupou em criar uma área, inclusive, para o cliente. Então, nós somos um software jurídico que a gente não faz solução apenas para o advogado,
mas para o seu cliente, para justamente facilitar essa comunicação. Inclusive, tem lá, dentro da parte de pessoas, tem a parte de atendimento consultivo, onde você consegue colocar detalhes de reunião, às vezes um arquivo, um desenho, né? Várias coisas que podem ajudar a desenvolver uma reunião mais rápida. De repente, você foi pago por um tanto para desenvolver o projeto e você tem interesse que esse projeto se desenvolva não em 6 meses, mas de repente em 4. Você perde menos informação porque você digita o nome do seu cliente, tá ali tudo disponível, você consegue ter aquele insight, pô, o cara falou isso naquela reunião. Talvez se eu for para essa linha de argumento, eu consigo ter uma ideia um pouco mais convergente, eu consigo dinamizar, inclusive diminuir o meu custo, aumentando o meu rendimento na área consultiva. E caso você tenha interesse também, não só os nossos materiais são gratuitos, como a gente também tem lá no nosso site, no sajadv.com.br, um teste gratuito de 15 dias, onde você pode explorar bastante essa parte de funcionalidades, tanto do consultivo, né, quanto da área do cliente, explorar como isso funciona, e aí sim pode dar o feedback pra gente, né, que da parte da comunicação, como a Cecília falou, é bem importante. E saindo um pouco da parte da comunicação, eu queria agradecer a Cecília pela disponibilidade, né? Que trouxe aqui um pouquinho da experiência dela durante 15 anos. Talvez, né? Às vezes a gente tem aquela impressão de que, foi pouco. Mas se a Cecília trouxe isso, ela tem alguma importância. A gente espera que tenha uma importância para vocês. Fica aqui o contato da Cecília, também com e-mail. Se ficar um pouquinho ruim, a gente reforça que esse material está disponível lá no blog, sajadv.com.br, também como o material de uso capião extrajudicial, reforma trabalhista, enfim, todo da seara jurídica. A gente tem bastante material interessante lá, todos gratuitos. Entrem e, por favor, divirtam-se e vamos fazer diferente na área consultiva e na advocacia como um todo. Muito obrigada.